Meus queridos amigos e irmãos, que a Santa Paz de Deus esteja conosco nesse dia de hoje, graças a Deus. Queridos, graças a Deus, porque Deus nos fez vencedor. Deus nos deu mais uma chance para estarmos juntos. Deus nos deu mais uma oportunidade para juntos bendizer o nome santo do Senhor. Em uma só fé, em um só propósito, orando por os outros. É assim mesmo, querido. Nós precisamos de ser grato a Deus. Precisamos de agradecer por tudo aquilo que Deus fez para conosco. Deus é bom, Deus é maravilhoso todos os dias de nossas vidas. Graças a Deus, amados, por esse dia vivido junto ao nosso Deus. Que Deus muito te abençoe. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, teus sonhos, teus projetos. Que o Espírito Santo do Senhor faça resplandecer a face dele sobre a terra. Que nesse dia de hoje Deus desse bênçãos sem medida sobre todos os aniversariantes da semana e do mês. E que o Espírito Santo de Deus possa encontrar graça sobre nós e habitar nos nossos corações. Meus queridos irmãos, todos os dias eu falo amar a Deus sobre todas as coisas. Amados, com Deus as coisas é difícil. Sem Deus as coisas são impossíveis. Preste bem atenção no que eu estou te falando agora. Com Deus as coisas já são difíceis. E sem Deus as coisas são impossíveis. Que Deus, que o Espírito Santo fale melhor com cada um de hoje. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor com cada um de nós hoje. Que Ele possa fazer com que nós entendamos a vontade dEle sobre as nossas vidas. Amém, querido? Que o Espírito Santo de Deus fale com cada um de nós da maneira que nós precisamos de ouvir. Amém, amados? Que Deus hoje, com a sua infinita misericórdia, entra com providência na vida daqueles que crerem. Amém, querido? Amado, a Bíblia afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível das coisas acontecerem. Mas que Deus, com a sua infinita misericórdia, entra com providência na vida de cada um que clama pelo sangue de Jesus. Amém, querido? Querido, clamar a Deus é uma das maiores ações, é uma das maiores armas que o ser humano pode conseguir e pode manusear. Chama-se oração. A oração move, a oração chega até o trono da graça de Deus. Tenha certeza, se você orar e Deus não te responder, não se entristeça. Mas a oração chega até o trono da graça de Deus. Querido, que Deus venha entrar com providência na vida dos todos enfermos, seja ele qual for, seja ele a situação que for. Que Deus hoje entra na providência, que Deus hoje entra com recurso e que Deus possa curar todos e qualquer tipo de enfermidades. Amém, queridos? Que Deus entra com providência dos fios de cabelo até as unhas dos pés, nos ossos e nas medulas, nos ossos e na medula, que o Espírito Santo possa colocar sua mão sobre todos aqueles que clamam por saúde, que clamam por refrigério, que clamam por paz. Amados, eu não quero falar isso para te convencer, não, porque tudo que eu falo é em nome do nosso Deus.
mas nós devemos exercitar a nossa fé. Como isso, irmão? Exercitar a fé? Sim, querido. Exercite a sua fé. Use a tua fé. Fale com Deus de todo o teu entendimento e de todo o teu coração, que Deus te responderá. Que Deus venha libertar hoje todos os cativos e os encarcerados. Que Deus entre com providência na vida daqueles que não têm o pão de cada dia. Que Deus possa ser o tudo, que Deus possa ser o suficiente na vida do órfão e da viúva, para que todos aqueles que confiam no Senhor sejam igual o monte de Sião, que não se abale e permaneça para sempre. Que Deus seja o nosso escudo e a nossa fortaleza, socorro bem presente em todas as horas. Amém, amados? Queridos irmãos, hoje nós estamos fazendo uma leitura. Esta leitura, eu convido você para conferir com os seus olhos. Eu convido a você, amado, confira com os teus olhos. Nós estamos fazendo uma leitura no livro de Daniel, o capítulo 6, Daniel 6. No livro de Daniel, no capítulo 6, está escrito, bem no verso 10. Daniel 6:10 está escrito assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janela aberta do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Eu vou ler novamente. Amém, querido? Olha a atitude de Daniel. Daniel, querido, ele estava em uma situação sem saída, mas a ordem definitiva é de Deus. Mas Daniel estava sim em uma situação sem saída. Ele estava em um local que ali só podia prestar homenagem ao rei. Ali não podia falar de mais ninguém se não fosse do rei. Mas Daniel, como sempre foi obediente à voz do Senhor, Daniel não obedeceu à ordem do rei. O rei mandou fazer um decreto assinado, irrevogável, para que todos aqueles que não prestassem homenagem ao rei fosse lançado nas covas dos leões. As covas dos leões, amado, era um lugar que o leão faminto ficava, como se fosse uma prisão. E todas as pessoas que desafiavam, que não obedeciam ao rei, ali seria jogado para os leões devorar. Mesmo assim, Daniel, confiando em Deus, não obedeceu à ordem do rei. E ele, por 3 vezes por dia, ele subia no seu quarto, ficava junto da sua janela, que ela estava aberta, do lado que avistasse, ou do lado que fosse Jerusalém, e ele clamava ao rei, clamava a Deus. Amém, querido? Eu vou fazer uma leitura bem rápida, porque o tempo passa rápido. Mas, porém, eu sei que o nosso Deus tem todo o tempo para nós. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janela aberta do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graça diante
do seu Deus, como costumava fazer. Amém, querido? Eu vou fazer só um relato aqui bem rápido para você ver o que aconteceu com Daniel. Daniel, o rei ficou sabendo que Daniel estava fazendo essas orações, mandou que pegasse Daniel e jogasse na cova dos leões. Mas, porém, o rei também amava Daniel. Quando passou o dia, o rei foi lá ver aonde Daniel estava. Com certeza foi ver que Daniel estava morto, né? Mas eu vou fazer uma leitura e os irmãos acompanham. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. O rei foi lá com pressa. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel. Com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ai o caso que o teu Deus, a quem tu costumadamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? O rei chamou e perguntou. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca os leões para que não me fizeste dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não comete delito algum. Graças a Deus. Que Deus te encoraje para você ler Daniel. Abra sua Bíblia. Essa leitura está mais ou menos, querido, se você tiver dificuldade, de encontrar, está mais ou menos na página 984. Leia e você possa desfrutar desse banquete espiritual, desse banquete de fé. Confira com seus próprios olhos o que foi que fez o rei, o que aconteceu com Daniel e o que aconteceu com o rei daí para frente. Amém, querido? Não perca a oportunidade de ler Daniel, capítulo 6. Leia do versículo 1 até o versículo 28, que certamente Deus falará com você e aumenta a sua fé. Se porventura, amado, qualquer um de nós estivermos passando por tribulação, seja ela qual for, qualquer tribulação, clame ao sangue de Jesus, que Ele, o nosso Deus, é o Deus da vitória, e Ele é suficiente para nos socorrer. Amém, queridos? Vamos agradecer, Papai do Céu, por mais um dia de vida na presença dEle. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a unção do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós. Amém, queridos? Aqueles que estão felizes, aqueles que confiam no Senhor. Eu particularmente falo amém. Você, onde você estiver, fale como você bem achar melhor você agradecer ao Todo-Poderoso. Eu agradeço com amém. Que Deus muito nos abençoe. Senhor Deus, fique conosco, Senhor, até a volta de Cristo Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus.